E aí, meus queridos, tudo bem? Essa aula de hoje é em substituição às aulas que eu daria presencialmente para vocês, segunda e terça, dias 23 e 24, certo? Vou fazer uma retomada rápida aqui para quem não veio nos dias 16 e 17 e vamos ver hoje as estratégias argumentativas, parte 2, certo? Então, galera, primeiro aviso antes de começar a aula, pedir encarecidamente que vocês já sabem, o que está todo mundo retomando e ratificando, que vocês não saiam de casa, fiquem estudando, praticando, escrevendo muita redação, até porque eu vou continuar recebendo as redações de vocês via e-mail e no final da aula eu vou disponibilizar o e-mail que eu criei especialmente para as turmas do UCAL. Então nada de ociosidade, quero produção, continue enviando, que eu vou continuar dando os feedbacks online, certo? A aula de hoje é sobre as estratégias argumentativas, parte 2. Então, semana passada, para quem faltou, aliás, essa semana, né, 16 e 17, nós vimos a diferença entre opinar e argumentar, em que eu mostrei para vocês que a opinião muitas vezes é subjetiva e não necessita de comprovação por meio de argumentos. Então, eu posso ter uma opinião, por exemplo, sobre determinado assunto e não preciso justificar essa opinião numa conversa, por exemplo. Porém, o texto dissertativo argumentativo, ele exige que você opine, porém, mais do que isso, argumente. Então, sustente essa opinião por meio de argumentos. E aí eu mostrei exemplos do que seria um mau argumento, né, na aula passada. Estou fazendo um apanhado rápido, porque os alunos que já viram, né, iria ficar repetitivo. Mas um mau argumento é aquele em que as premissas são falsas. Então, se você tem uma premissa falsa, logo não há uma conclusão dedutível a partir dessa premissa, já que, de início, né, a priori, ela é falsa. Ou a premissa é falsa, ou a conclusão a que você chegou não pode ser sustentada pela premissa que você utilizou. Então, por exemplo, na lógica clássica, né, aristotélica, você tem Guilherme é professor do CAL e o CAL ensina português. Logo, Guilherme é professor de português. Então, é uma conclusão dedutível a partir das premissas que eu escolhi. Então, se você não tem no seu texto argumentativo premissas que sustentem sua argumentação, logo você vai ser penalizado, principalmente na competência 3, a qual a gente estudará mais para frente, certo? Vimos também a relação entre tese e argumento. Então, você pode ter argumentos, portanto, tese, que é o mais comum, o padrão mais comum no Enem, ou você pode ter tese, portanto, argumentos. É um pouco estranho porque, se você apresentar a tese logo de cara na sua introdução, corre o risco de você fugir ao padrão, mas se você fizer de forma bem feita, se ficar bem construída, é uma possibilidade. Porém, prefiram a exposição do problema, a problematização, né? A contextualização, o recorte temático e a apresentação da tese. Essa é a ordem padrão. Vimos também duas estratégias argumentativas. A argumentação por exemplificação, que é aquela a mais básica, você não tem um dado, você não tem um teórico para usar na sua redação. Então você pode sim usar um exemplo, né, que não se confunde com o argumento baseado no consenso, que vamos ver mais para frente, nas próximas aulas. E vimos também a estratégia de dados de pesquisa, na qual eu mostrei 5 sites aos quais vocês podem ter acesso para pesquisar dados. O site do IBGE, da Cielo, da CAPES, da IPEA e agora me fugiu a memória o outro, mas são apenas possibilidades para que vocês busquem essas informações. Bom, sem mais delongas, na aula passada eu trouxe um pensador francês, né, Edgar Morin, que escreveu o livro A Cabeça Bem Feita, e hoje eu vou falar rapidamente sobre Hannah Arendt, que foi uma socióloga, escritora alemã, e ela escreveu em meio aos regimes totalitários, e trago duas frases que vão aparecer para vocês aí. A primeira: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Então, se por meio, por trás de uma guerra, por trás de uma postura mais autoritária dos governos, houver uma ideologia que esteja subjacente a ela, ou seja, uma ideologia que sustente essas ações, segundo Hannah Arendt, essa história pode ser contada, porque não foi feita do nada, há uma ideologia por trás. Então, em momentos em que a democracia sofre ataques, se isso for feito por meio de uma história bem contada, segundo ela, isso se sustenta.
E ela vai dizer também o seguinte: a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. E eu trouxe essa frase justamente nesse momento em que precisamos dessa educação civil, dessa educação para vivermos em sociedade, já que precisamos estar em casa, precisamos pensar no outro, e é por isso que estamos fazendo isso por vocês, para que vocês permaneçam em casa. Então ela vai dizer que existe um ponto em que se decide se podemos assumir a responsabilidade pelo mundo, e isso para ela é um conceito de educação. E o livro que eu indico de Hannah Arendt, o que é mais consagrado dela, é A Condição Humana, em que ela vai falar das condições de trabalho, das condições de sociedade, das condições de se viver em sociedade, em conjunto. Então é uma leitura para vocês, certo? Hannah Arendt, pesquisem aí, que tem muita coisa sobre ela, tem um filme sobre ela, inclusive, e é a dica dessa semana. Vamos lá, as estratégias. Bom, a primeira, vocês podem conferir aí na página 8 do módulo, certo? Que é o argumento de autoridade. Então, essa estratégia, ela é uma das mais usadas pelos alunos que alcançam as notas máximas, porque ela consubstancia a sua argumentação. Ou seja, você não está partindo do nada. Existe alguém que escreveu um livro sobre isso, existe alguém que pesquisou sobre aquele assunto e que vai dar força argumentativa para o seu texto. Então, eu vou trazer alguns exemplos que vão aparecer na imagem para vocês de argumentação, argumento de autoridade na introdução e também nos parágrafos argumentativos. Então, vamos lá ao primeiro exemplo, que é de uma introdução. O tema é os desafios da inclusão de pessoas com autismo no Brasil. Então você tem, descrito pela primeira vez em 1943 pelo psiquiatra Léo Kanner, o autismo é uma doença de difícil diagnóstico e que não possui cura. Então ele começa o texto definindo o que é autismo e traz para isso um teórico, um argumento de autoridade, o que já demonstra, peraí, esse cara tem leitura, esse cara sabe o que está dizendo e não partiu do nada. Isso no Enem, se você conseguir fazer sem necessariamente se apoiar nos textos, é um ponto forte a seu critério, desde que a gente siga algumas recomendações que eu vou falar mais para frente. E ele prossegue: infelizmente, portadores desse transtorno, além de enfrentarem batalhas diárias, ainda precisam lidar com a precária estrutura da educação brasileira, que os impossibilitam de gozar de seus direitos em plenitude. Então ele está fazendo o quê? Um recorte da problematização que ele vai abordar em seu texto. Então ele definiu o autismo e depois disso qual é o problema que esses portadores, enfrentam. E aí vem a tese. Nesse contexto, deve-se analisar os desafios da inclusão de pessoas com autismo no Brasil. Então ele fez uma tese mais geral, em que ele se propõe a analisar os desafios pelos quais essas pessoas passam. Essa tese, como a gente já viu, poderia ser mais específica, apresentando causas e consequências, ou expondo necessariamente quais as causas e quais as consequências relacionadas ao problema. Mas ele preferiu ser mais geral, o que não é necessariamente uma falha. Vamos agora para o segundo parágrafo do texto, o primeiro parágrafo argumentativo. O tema: polêmicas acerca da expansão do agronegócio no Brasil. Então ele começa a argumentação citando Descartes. E ele vai dizer: segundo o filósofo francês René Descartes, o erro decorre do mau uso da razão. Por tal visão, percebe-se que é no mínimo irracional quando a busca pelo progresso econômico causa riscos e danos às pessoas e ao meio ambiente. Nesse sentido, o termo agronegócio busca modernizar a imagem do latifúndio, apresentando-o como a face moderna da agricultura empresarial que fomenta a maior parte do PIB do país. Então, ele cita Descartes de forma metaforizada, porque ele está dizendo que o erro ocorre em virtude do mau uso da razão. E ele faz uma ponte dessa citação trazendo para o problema do agronegócio no Brasil. E vai sintetizar essa comparação a partir da análise crítica que vem no final do parágrafo. E ele diz: no entanto, o novo nome não é suficiente para modificar a dinâmica da propriedade monocultura, que além de acirrar os conflitos no campo e a concentração de terra, destrói o meio ambiente e eleva o risco de insegurança alimentar. Quem é que está falando isso? É René Descartes? Não, é o participante que escreveu essa redação. Então perceba que um dos erros que muito se comete quando você vai citar um argumento de autoridade é apenas jogar o pensamento desse cara, jogar
a ideia dele e não fazer a relação com o problema que você está apresentando e, no final do parágrafo, não ter sua análise crítica. Então, o que a banca do Enem vai avaliar? A sua análise crítica, a sua argumentação a partir do que aquele fulano disse em outro contexto. Então, é essa grande jogada do participante do Enem, do candidato. É pegar o que alguém disse, trazer para o problema que ele está apresentando e, no final do parágrafo, ter um desfecho crítico, uma análise a partir dessa citação. Próximo exemplo. Na verdade, agora, esse exemplo é o que você não pode fazer no seu texto. Então, eu coloquei uma exclamação, vai aparecer na tela de vocês. Não cite só por citar, que é justamente o que eu vinha falando há pouco. Porque o candidato fez o seguinte: faz-se misto ainda. Então, se tem faz-se misto ainda, quer dizer que está se tratando do terceiro parágrafo do texto, o segundo parágrafo argumentativo, porque se ele coloca ainda, porque ele já argumentou e vai colocar mais um argumento. Então, faz-se misto ainda salientar o despreparo do governo como impulsionador das vendas indiscriminadas dos fármacos. Esse tema é o perigo da indústria farmacêutica no Brasil. De acordo com Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, a falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é a característica da modernidade líquida vivida no século XXI. Diante de tal contexto, para o cardiologista Marcos Vinícius Gás, do Hospital Israelita Albert Einstein, a facilidade de conseguir é uma das razões do uso sem precedente de remédio no Brasil, e acabou o parágrafo. Então, o que é que tem a ver o que Bauman disse com o que o cardiologista alertou? Faltou a análise crítica do candidato. Como é que eu relaciono o que Bauman trouxe da modernidade líquida com o que o cardiologista falou? O que dá para concluir a partir disso? Então, a análise crítica aqui faltou. Você vai ter pontuação por uso de repertório sociocultural, mas vai perder na competência 3 justamente porque você não soube relacionar esses argumentos, esses dados. Então, atenção a isso. A próxima estratégia, você confere na página 9 do módulo. Trata-se de pequenas narrativas ilustrativas. E para essas narrativas eu trouxe 4 observações. Primeiro, trechos pequenos. Não exagere nesse recurso. Se você exagerar na narrativa ilustrativa, corre o risco de seu texto ser avaliado como tendo traços constantes de outras tipologias textuais. Então, você tem muita narração, o que descaracteriza o texto dissertativo argumentativo. Então, seu texto vai sofrer uma grave penalização, correndo o risco, inclusive, de ser atribuído pelos corretores como outro tipo textual e ser zerado, né? Outra observação utilize essa narrativa como suporte. Então, as narrativas devem servir de base para a sua argumentação. Então, professor, não posso usar a narrativa em excesso. Será que é a mesma boa estratégia? Alguns candidatos lembram de narrativas de livros, de narrativas de filmes. Então, nesse sentido, é uma boa estratégia, porque você demonstra que tem repertório, demonstra que compreendeu a narrativa do livro, a narrativa do filme e soube correlacionar com o argumento que você quer trazer. Então, é uma possibilidade de ser usada, mas com moderação. Próximo aviso, indicação. Priorize essas narrativas na introdução. Então, você não sabe como começar o texto, lembrou daquela narrativa do livro, ou lembrou de um fato que foi muito difundido na sociedade, começa a introdução trazendo esse dado como forma de correlacionar com o problema que você vai discutir. E, por fim, maximize seu uso, ou seja, não se limite ao trecho narrado, potencialize o seu argumento de modo que a narração ratifique o seu ponto de vista. Então, a narração está lá para servir como suporte ao seu argumento e não como mero elemento alegórico, né? Então, vamos ao primeiro exemplo. O tema: limites entre a liberdade de expressão e o politicamente correto. Então, nós temos um candidato que diz o seguinte: convém apontar dessa forma que o cyberbullying é uma consequência nefasta desse advento, no qual o anonimato é a principal ferramenta. No Brasil, celebridades negras como Preta Gil e Thaís Araújo já sofreram ataques racistas provenientes da extrapolação dos limites da liberdade de expressão nas redes sociais. Agora vem a narrativa. Usuários da internet, tidos como fãs, ofenderam-nas com xingamentos, discursos rasos e reprodução de ideias sem um mínimo de reflexão, os quais apontam para o desprovimento da autocensura na sociedade. A máxima, a liberdade de cada um termina quando a do outro começa, parece não estar tão elucidada. Então você tem aí uma narrativa ilustrativa em que o candidato pegou
uma coisa que aconteceu na sociedade com Preta Gil e com Thaís Araújo, trouxe para a argumentação, mas não se limitou a essa narrativa. Ele correlacionou com uma máxima, que também é preciso ter cuidado, evitem frases prontas, evitem os internetês, as gírias em excesso, né? Isso a gente já falou bastante sobre isso, mas ele correlacionou essa máxima com o que aconteceu com as celebridades para poder argumentar em defesa, na verdade, contrária a essa liberdade de expressão em excesso na internet. Próximo tema, desculpe, ainda dentro do mesmo tema, outra redação diz o seguinte: não é difícil lembrar a cena de indivíduos utilizando as redes sociais para realizar comentários preconceituosos. Essa imagem tem se tornado frequente, visto que se vive em uma sociedade na qual os avanços informacionais atingiram negativamente a formação social dos indivíduos. Então, vocês podem pausar o vídeo para ler o parágrafo completo, mas eu vou focar aqui na narrativa ilustrativa, em que ele fala de indivíduos acessando as redes sociais para realizar comentários preconceituosos. Então, é uma narrativa mais geral, como se fosse uma exemplificação do que ocorre na sociedade, mas é uma forma de se utilizar desse recurso. E agora vem um problema: não se exceda, já falei sobre isso. Nesse exemplo, nós temos o seguinte: em algum momento da vida, todos já recorremos aos remédios. Isso ocorre porque normalmente são soluções para problemas que exigem métodos ou ações imediatas. Dessa forma, utilizamos esse recurso a fim de contribuir para a cura. Minha mãe, por exemplo, nunca lê a bula antes de consumir remédios. Apesar de já termos alertado sobre o risco, ela continua com essa prática indesejada. Então, nada de falar de sua mãe, sua vizinha, enfim, de momentos informais da sua vida, citar o que aconteceu com sua família. Isso faz com que seu texto se torne informal e adquira traços de uma narrativa, o que não queremos para o Enem. Então, uma coisa é você usar um pequeno trecho narrativo, de preferência de um livro, de um filme ou de uma notícia que foi muito difundida na sociedade, do que esses exemplos corriqueiros. Alright? Vamos ao próximo tipo de argumento. Você confere na página 10, que é o argumento por alusão histórica. E aí eu coloquei nos dois lados aí da tela, você pode acompanhar, tempo e espaço e os operadores argumentativos. Então você precisa dizer onde e quando ocorreu o evento que você vai citar. Se não lembrar da data, coloque em meados do século tal, porque demonstra que você sabe do que está falando. Então não adianta dizer que a Revolução Francesa ocorreu no século 17, 16, porque aí você está ocorrendo em erro, né? Então coloca a mais ou menos o século. Se não tiver como, cita apenas o evento, mas o ideal é que você coloque também a data. Como esse evento se relaciona com o meu argumento, se essa menção irá contribuir de fato com a minha argumentação. Então não adianta jogar lá o fato histórico, se você não vai ter como relacionar, preste atenção. É preciso deixar claro a evolução ou retrocesso quanto ao que eu apresento. Então, se você apresentou uma situação que ocorreu no Brasil, por exemplo, no início do século XX, essa situação ainda é recorrente ou já houve um avanço? Então é preciso que haja essa marcação temporal e essa menção à evolução ou ao retrocesso em relação ao que você mencionou. E alguns operadores argumentativos: antes, depois, posteriormente, logo que, assim que, no momento em que, pouco antes, odiernamente, atualmente. Alguns operadores ou conectivos, né, viraram modinha e aparecem muito nas redações do Enem, como odiernamente, mas ainda assim são preferíveis do que nos dias de hoje, né, atualmente. Então, cuidado quando vocês forem fazer essa transição temporal no texto. Exemplos. Tema: polêmicas acerca da expansão do agronegócio no Brasil. Então, você tem aí o terceiro parágrafo argumentativo, terceiro parágrafo do texto, segundo parágrafo argumentativo, desculpe. Nesse contexto, percebe-se que a expansão do agronegócio brasileiro remonta às raízes da colonização portuguesa, em razão da perpetuação durante séculos, não só da disputa pela posse de terra, mas também pela concentração fundiária, a qual possui origem com o sistema de distribuição de sesmarias. Então ele fez a correlação do agronegócio com a colonização portuguesa. E aí ele vai
fazer agora o desdobramento disso. Sob esse viés, é possível afirmar que o conflito por terras pelos grandes fazendeiros negligencia comunidades locais, ameaçando indígenas e pequenos agricultores. Evidência disso é a região do Bico do Papagaio, no Tocantins, que apresenta uma das maiores taxas de violência no espaço agrário. Dessa forma, a falta de empenho do governo em realizar a reforma agrária no Brasil e impor uma legislação mais específica do agronegócio resulta em mortes e violações dos direitos humanos. Então perceba como ele começou lá na colonização portuguesa, mas ele foi desdobrando para os dias atuais, chegando até o desfecho crítico, a análise crítica, o comentário crítico do candidato, em que ele conclui o parágrafo fazendo essa relação. Então pausem o vídeo, analisem esse exemplo e vejam como os operadores argumentativos contribuem para o sucesso da argumentação do candidato e como ele desenvolve essa argumentação por meio dessa relação entre os períodos. Então nada aqui está solto. Você tem nesse contexto, você tem sob esse viés, você tem dessa forma, evidência disso. Então a cada período ele vai costurando esse texto e fazendo a coesão, que é o que a gente vai ver na competência 4. Não vimos ainda, mas vocês já podem, por indução, chegar até esse conceito mais geral. Próximo tema e exemplo: o empreendedorismo social e o combate à pobreza no Brasil. E aqui temos um exemplo de introdução. A questão da pobreza no Brasil tem origem em seu período de colonização, época em que grande parte da população, com ênfase aos escravos, vivia em situação de extrema pobreza. Esse cenário, no entanto, continuou fazendo parte da história do nosso país, mesmo após a conquista de sua independência e ainda nos dias de hoje, mesmo com o avanço de sua economia e a execução de políticas públicas de combate à pobreza. Por essa razão, são necessárias medidas inovadoras capazes de combater uma das principais mazelas enfrentadas em todo o mundo. Então perceba como ele iniciou com um trecho histórico, um recorte histórico, trouxe o problema para os dias atuais e em seguida apresentou a tese. Então, essas narrativas, essas alusões históricas, ou melhor dizendo, podem e devem ser usadas tanto nos parágrafos argumentativos como na introdução dos seus textos, se você seguir esses padrões a que eu faço referência. Último exemplo, primeiro parágrafo argumentativo, segundo parágrafo do texto. Em primeira instância, cabe destacar o panorama histórico-político da segurança pública que influi em seu perfil adernamente. Na época do período militar, acentuou-se o esfacelamento de uma sociedade democrática em virtude da doutrina de segurança nacional, uma lógica puramente autoritária de conduta. Os modelos e as ações de segurança pública limitavam-se à contenção social, com o uso da força e de armas para a repressão. Contudo, essa ótica é perceptível no comportamento das ações policiais, que são enfatizadas pelo terror e violência. Um exemplo que permite ilustrar isso foi a ocupação militar da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, marcada pelas guerras entre traficantes e os próprios policiais, ceifando centenas de vidas inocentes no meio desse conflito. Então você tem aí um exemplo do período militar, né, do regime ditatorial, e depois trazendo para os dias atuais, em que ele faz essa comparação para argumentar em defesa de seu ponto de vista. Aqui nós temos um problema, porque ele apresentou o período histórico, né, o recorte histórico, mas não fez o comentário crítico. Então pausem o vídeo, analisem esse exemplo e cheguem à conclusão que ele não desenvolveu a sua argumentação de modo profícuo, né? Ele menciona aqui o recorte histórico e não desenvolve isso apresentando sua opinião sobre o tema. Então pausem o vídeo, leiam esse exemplo e vejam como ficou faltando essa análise crítica, certo? Atenção, não se limite ao fato. Então vamos lá. Durante o ano de 1999, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, aprovou uma lei que ficou conhecida como Lei das Patentes. Tal lei dizia basicamente que determinado laboratório farmacêutico só poderia deter o monopólio de uma nova droga pelo prazo máximo de 7 anos. Posteriormente, outros laboratórios poderiam comercializar a mesma substância. Essa medida foi tomada com o intuito de acabar com a especulação financeira da saúde e acabou banalizando os tratamentos. Ponto. Então não há o desenvolvimento a partir do fato histórico citado, o que transforma a sua redação em meramente dissertativa, ou seja, eu exponho as informações sem necessariamente argumentar em cima dessas informações, considerando essas informações. Então já falamos sobre isso, cuidado para que seu texto não seja meramente dissertativo, para que haja o desenvolvimento dessa argumentação, ok?
E aí, peguem o caderno de propostas. A proposta dessa semana é a proposta 6, certo? Que vai tratar dos desafios da população em situação de rua no Brasil. Para quem veio nesta semana, eu passei essa proposta 6, só que devido ao baixo número de alunos, eu vou repetir a proposta, até porque eu trouxe possibilidades de abordagem, possibilidades de livros, de dados para que você possa usar nessa redação. Então você tem aí 3 textos na sua apostila, né, na proposta 6. O primeiro vai falar de um morador de rua que passou no curso de administração aqui na UFRN, mostrando que se a oportunidade for dada, essas pessoas têm condições de sair dessa situação. O texto 2 vai falar sobre os direitos humanos, por meio de uma charge, né? Então é um texto crítico, em que ele fala o que é os direitos humanos, o que é direitos humanos. Não sei nem o que é ser humano, então é uma crítica direta aos direitos humanos, que não chegam até essa população. E o texto 3 é uma notícia da Folha de São Paulo, em que vai falar as condições através das quais essas pessoas vivem nas ruas e algumas motivações. Mas eu trouxe alguns exemplos nos slides, me acompanhem. Então você pode citar no seu texto a Constituição de 1988, né, falando da dignidade da pessoa humana, que essa Constituição apregoa, falando dos direitos fundamentais da pessoa humana, como o direito à saúde, à educação, à moradia. Então essa pode ser uma argumentação básica. Você pode falar das causas desse problema, que estão relacionadas ao déficit habitacional, à ausência de vínculos familiares, ao desemprego, a drogas, violência, problemas mentais. Então, se você jogar no Google causas que levam as pessoas a morarem nas ruas, você vai ter dados, né, estatísticos que mostram as principais causas, e você pode argumentar na raiz desse problema. Então, se a principal causa, por exemplo, for o uso de drogas, o que eu posso argumentar para resolver essa situação, né? Ou o que eu posso argumentar como causa desse problema? Você pode estabelecer relações entre a falta de oportunidades e o capitalismo. Então você pode citar, sei lá, pensadores que defendam o capitalismo ou que critiquem o capitalismo no sentido de que ele privilegia o lucro, né, a obtenção de lucro acima de tudo, e em contrapartida você não tem oportunidade para essas pessoas. Ou ainda as relações políticas públicas paliativas versus causas. Então você tem políticas públicas que tentam resolver o problema, mas que, como o nome diz, são paliativas, são temporárias, que não resolvem de fato com as causas. Por que os governantes não vão na causa do problema, né? Você tem um livro, O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury, em que mostra Marco Polo, um estudante de medicina, que conhece um mendigo chamado Falcão, e ele aprende muito com esse mendigo. Então você pode mostrar o lado humano das pessoas que vivem nas ruas, né, dessa população, citando o livro, como uma forma de dar luz a esse problema, né? Você tem ainda Durkheim, né, que vai falar sobre o fato social, vai dizer que os fatos podem ser gerais, coercitivos e exteriores. Gerais no sentido que abrangem toda a sociedade, coercitivos ao ponto que as ações favorecem esse problema, no caso aqui a perpetuação desses moradores de rua, e exteriores porque estão além da ação do eu, né? Eles são exteriores a cada pessoa, fazem parte de uma ação coletiva. E como proposta, eu sugiro que vocês estudem um pouco mais sobre o Ministério da Cidadania e, para detalhar esse agente, já que a proposta pede o detalhamento, pelo menos de um item, eu já estou dando para vocês o detalhamento do agente, estudem a Secretaria Nacional de Assistência Social. Que é a secretaria, qual é a incumbência dessa secretaria, o que ela pode fazer por esses moradores. Então você tem um agente, que é o Ministério da Cidadania, e o detalhamento do agente, que é a Secretaria Nacional de Assistência Social. Agora você pensa em uma ação, o modo pelo qual essa ação deve ser executada e o efeito que ela vai causar na vida desses moradores, certo? Por fim, sigam-nos nas redes sociais, @LinekerTrajano. Pode mandar dúvidas por lá, eu estou online o dia inteiro, já que estou em casa, estou trabalhando, então estou lá para respondê-los. Sigam também o Cal Natal, que é o perfil da nossa instituição, e o e-mail para o qual vocês devem enviar as redações é prof.linekertrajano@gmail.com. Esse e-mail é novo, foi criado pensando justamente nessa nova situação pela qual passamos. Então, enviem as redações. As redações podem ser digitadas
Se você quiser mandar por foto, pode também, desde que tenha uma qualidade bacana para que eu possa ler o texto, né? Já que vai ser feita por computador essa correção. Então, repetindo, prof.lineketrajano@gmail.com. Então, no mais, agradecer pela audiência de vocês, agradecer pela parceria. Continuem em casa, não brinquem com isso. Espero poder revê-los em breve. Estaremos dentro em breve, se Deus permitir, em sala de aula novamente. Como é a forma como gostamos, é o contato físico, é o olho no olho, é a interação. Mas, nesse momento, é necessária essa medida para que a gente possa passar por isso da melhor forma possível. Então, fiquem com Deus, contem comigo e cheiro no coração de todos.